Fala, trabalhador, tudo certo? Você já ouviu falar de síndrome de burnout? Essa síndrome existe e ela é comparada a uma doença ocupacional. É a mesma coisa de um empregado que sofre um acidente de trabalho. Então, se você desenvolveu essa síndrome, você precisa assistir esse vídeo, porque eu tenho certeza que você vai saber coisas que nem imaginava que você teria direito. Por isso eu decidi gravar esse vídeo, porque é uma síndrome muito perigosa, é uma doença muito preocupante e nesse vídeo eu vou te ensinar como guardar, o que você fazer para ter os seus direitos protegidos. Então, bora pro vídeo. A síndrome de burnout geralmente ela demora muito para ser diagnosticada. Ela é muito confundida com depressão, com ansiedade, com síndrome do pânico, com irritabilidade, com estresse. Só que na verdade todos esses problemas são sintomas da síndrome do esgotamento. Ela é uma doença muito problemática, porque além dela ter a sua própria CID, né, que é a CID Z73, ela tem todos esses outros sintomas. Então, a depressão é um sintoma da síndrome do esgotamento. A irritabilidade, a insônia são sintomas dessa síndrome. Então, é por isso que ela demora para ser diagnosticada, porque geralmente ela apresenta os sintomas de uma doença própria, né? Por exemplo, a depressão. Como a depressão é um sintoma, geralmente o que acontece, na grande maioria dos casos, é que o médico ele não identifica a síndrome de primeira. Ele identifica uma depressão, ele identifica ali uma síndrome do pânico, mas a síndrome de Burnout ela só é identificada depois de muitos exames, depois de muitos laudos que esse paciente ele vai ter que passar em muitos psiquiatras. Mas já que é tão difícil esse diagnóstico, que é tão difícil até mesmo os médicos perceberem, como é que o empregado pode fazer? É muito comum a pessoa que desenvolve síndrome de Burnout parar de trabalhar, porque ela não consegue mais estar no ambiente de trabalho, ela não consegue mais trabalhar de forma natural. Quando você fala de trabalho, de ir trabalhar na empresa para uma pessoa que tem síndrome de Burnout, ela começa a tremer, o coração começa a acelerar, ela começa a suar frio. São sintomas comuns das pessoas que desenvolvem essa síndrome. E quando ela está no trabalho, ela não consegue se concentrar, faz tudo com desatenção, faz tudo pensando já em sair dali, pensando em correr daquele lugar, porque ela não consegue respirar. E esse trabalhador muitas vezes nem sabe o que está acontecendo, e muito menos a empresa. E aí vai lá e demite esse empregado por justa causa. Só que na verdade ele não poderia ser demitido por justa causa, ele teria que ser afastado pelo INSS para se tratar antes de qualquer coisa, porque é uma doença ocupacional, é uma doença equiparada a um acidente de trabalho. E o empregado ele não pode ser demitido, ele tem que ser encaminhado ao INSS. E quando a empresa não consegue identificar, e muito menos o empregado, e ele continua trabalhando nessas condições, muito provavelmente ele vai ser demitido por justa causa, porque ele não vai conseguir desenvolver o seu trabalho, ele vai chegar atrasado, ele vai faltar, provavelmente ele vai fazer alguma coisa errada porque não consegue prestar atenção, não está fazendo da forma correta e vai ser demitido por justa causa. Mas como que a empresa ou você pode identificar se está acontecendo isso, se você está desenvolvendo essa doença? Geralmente essa doença é desenvolvida por profissionais que trabalham na mesma função há anos, na mesma empresa há anos, de alto nível, perfeccionistas, profissionais que doam, que dão o sangue à empresa, aquele trabalhador que é o primeiro a chegar e o último a sair. A síndrome de Burnout, ela é a síndrome do esgotamento. Então, intrinsecamente está ali o pensamento dessa síndrome é que aquele empregado, ele trabalhou tanto na vida dele, ele trabalhou tanto que ele explodiu, ele implodiu de dentro para fora. Ele não consegue mais pensar em trabalho, de tanto que ele trabalhou. Esse empregado que tem esse perfil, muito provavelmente, se continuar assim, ele vai desenvolver uma síndrome de esgotamento. E quando o empregado dele é diagnosticado com essa doença, ele deve ser afastado pelo INSS. Só que para que ele seja afastado pelo INSS, ele precisa ter laudos e atestados com a CID Z73. É muito importante que todos os seus laudos, todos os seus atestados, tudo que você fizer, você tenha essa CID descrevendo e cada laudo que ele seja legível, não pegue laudo que você não consiga entender, porque o juiz ele também não vai ficar ali tentando ler, tentando entender, muito menos o perito do INSS. Então, se você tá ali no médico já, ele fez o laudo, você não conseguiu, pede para ele refazer, ou pede para ele fazer no computador. Porque é muito importante que você tenha a descrição de todos os sintomas e também a CID legível, porque quando a empresa te encaminhar ao INSS, você vai com todos esses documentos para que você tenha o benefício deferido em seu favor. E se você não tem os laudos médicos, os atestados, comprovando a CID Z73,
muito provavelmente o INSS vai negar o seu pedido e aí você vai ficar em um limbo previdenciário porque a empresa não te aceita de volta, o INSS não defere o seu pedido e isso vai te gerar um problemão. Então, antes de qualquer coisa, antes de dar entrada no INSS, já veja todos os seus laudos, todos os seus atestados, para que conste lá a CID Z73. E quando acabar o benefício do empregado, ele deve voltar a trabalhar na mesma empresa? Essa é uma dúvida muito comum. Só que quando você desenvolve essa síndrome, falar em voltar a trabalhar no mesmo lugar para você, é a mesma coisa que bater um prego na tua mão. Provavelmente você fica tremendo, você não sabe o que fazer. Você já começa a desenvolver novamente a doença ali. Você já entra em pânico. Voltar a trabalhar é uma coisa impossível para você. Só que, na verdade, o empregado que tem essa doença, ele tem o direito à recolocação profissional, uma reabilitação. Então a empresa pode acabar mudando você de função, mudando você de cargo e até mesmo de local de trabalho. E nisso a empresa pode te colocar em uma função mais simples, né? Que não vai demandar tanto de você, tanto esforço, tanto trabalho, tanto raciocínio lógico, para que você descanse, para que você retome as suas atividades e seja um profissional comum, um profissional normal ali dentro do razoável. Só que se ainda assim você não consegue, se essa empresa te prejudicou de uma forma tão profunda que só de falar em trabalhar você já começa a perder o controle, aí você pode ingressar com um pedido de rescisão indireta. Já que não tem qualquer possibilidade de você voltar a trabalhar ali e você só desenvolveu essa doença por conta dessa empresa, então você vai entrar com pedido de rescisão indireta e informar que você não consegue de modo algum voltar a trabalhar nessa empresa, seja lá em qualquer outra função, em qualquer outro local de trabalho, para essa empresa você não consegue mais trabalhar, você vai entrar com pedido de rescisão indireta. E nesse pedido de rescisão indireta, você também vai pedir uma indenização por danos morais, que pode chegar até 50 vezes o seu salário. Mas para isso é importante você ter algumas provas. Eu vou te dar algumas dicas agora do que você pode fazer se você trabalha e está sofrendo desse jeito. Se trabalha e acha que está desenvolvendo uma síndrome de Burnout. Porque você precisa se proteger. Lá na frente, se você não conseguir, depois de ter feito o tratamento, se você não conseguir mais trabalhar, você tem que entrar com uma indenização. Porque se a empresa ela age de forma incorreta, de modo que você desenvolveu essa doença, então ela tem que te indenizar. E a lei dá ao trabalhador esse direito de pedir essa indenização. Então, para que você consiga lá na frente, se for o caso, se for o seu caso, por isso que é muito bom você procurar um advogado especialista em direito do trabalho sempre que você tiver um problema relacionado à empresa, porque ele vai saber exatamente os documentos que você precisa ter. E nesse caso você precisa anotar e gravar tudo. Tudo que for de importância, qualquer conversa é importante. Você pode anotar, você anota o dia e a hora que vocês conversaram, põe o seu celular para gravar. Se de repente o seu chefe ele te assediou naquele dia, um assédio moral, você vai colocar ali no dia XX o chefe fez isso. Você precisa ter tudo isso muito bem anotado. Quando você for a uma consulta, peça o documento legível, peça o documento com a CID, né? Descreva, você precisa descrever detalhadamente tudo o que está acontecendo com você para que o médico ele consiga rapidamente identificar que não é uma depressão, que não é uma ansiedade, que na verdade você está sofrendo com uma síndrome do esgotamento. Você precisa tirar cópia desses documentos, porque muitas vezes as pessoas entregam um atestado para a empresa, entregam o original e não fica com uma cópia. E se você não tiver uma cópia, lá na frente ela não vai te entregar o original. Então, tenha cópia de tudo. Tire foto no seu celular. Tirar foto no celular é bom, só que às vezes pode ser que você perca o seu celular e vai ficar sem foto. O ideal é você tirar uma cópia de todos os documentos que você tiver, todos os documentos médicos, todos os laudos, todos os atestados e todos os documentos que a empresa fornecer para você, que você entenda que são incorretos. Se ela te fez assinar alguma coisa que você não concordou, tire uma foto, tire uma cópia para que você tenha isso guardado também. E muito importante também é você guardar todas as receitas e notas fiscais dos medicamentos que você tiver que comprar para se tratar da doença. Porque lá no processo de rescisão indireta, quando você cobrar os danos morais, você também vai cobrar os danos materiais. E aí você vai ter todas as notas fiscais dos medicamentos que você comprou. Então, se você gastou R$3.000 de medicamentos com essa doença, você vai pedir a indenização de R$3.000 à empresa porque você gastou medicamentos por culpa dela. Foi na empresa, por culpa da empresa, que você desenvolveu essa doença. Então, é muito importante que você guarde, além das receitas médicas, também os comprovantes, as notas fiscais dos medicamentos que você utilizou. E por último, extremamente importante, tenha alguém para conversar.
você precisa ter alguém de confiança, seu pai, sua mãe, marido, irmão, filho, enfim, você precisa ter alguém de sua confiança para conversar e falar o que está acontecendo. Não passe por tudo isso sozinho, porque pode se agravar. E quando você tiver certeza, você tiver todos os seus documentos, tiver todos os laudos, procure um advogado especialista em direito do trabalho. Ele vai poder te ajudar no seu processo, para que você não tenha nenhum prejuízo e tenha todos os seus direitos trabalhistas resguardados, tá? Esse é um vídeo cansativo, é um vídeo difícil de assistir, porque ele fala sobre uma doença, ele fala sobre um problema que muitas pessoas passam e nem sabem que está passando. Então, se você achou interessante, se você conhece alguém que está passando por algum problema parecido e ela nem não sabe, envie esse vídeo para ela, pode ser que você esteja ajudando muito uma pessoa. E se você gostou, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal. Se você tem alguma sugestão de vídeo, deixa aqui nos comentários também. Então, até a próxima e bom trabalho!